Podcast 1. Marcelo Dargan. Marcelo Dargan, os 30 anos dos 1000 talentos do artesanato brasileiro. Ele já defendeu muitas profissões, conheceu lugares, pessoas e hoje, completando 30 anos de carreira, é uma das principais referências do artesanato urbano nacional. Podcraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou Beth Monta e hoje o tema do nosso bate-papo é Marcelo Dargan, os 30 anos dos 1000 talentos do artesanato brasileiro. Além das comemorações pelas 3 décadas de ascensão no mercado artesanal, o nosso convidado é um grande e querido amigo para nós. A gente pode dizer que é o nosso pé de coelho, a moedinha do tio Patinhas da sorte, enfim, ele é o nosso primeiro convidado do podcast do canal Craft e não poderia deixar de ser. Afinal, nós somos testemunhas e mega fãs do seu trabalho, que é a cara do artesanato brasileiro. Com vocês, senhoras e senhores, Marcelo Dargan. Não sei nem o que falar diante disso tudo, menina. Que loucura, obrigado. Seja muito bem-vindo. É um prazer enorme receber você aqui no nosso Podcraft. Marcelo, vamos combinar. A gente se conhece há muitos anos e não é nem de longe uma forma de puxa-saquismo ou confete demais, enfim. A gente sabe que o quanto você é querido por todos nós e o quanto respeitamos o seu trabalho, a sua história e o quanto ela contribuiu para o artesanato brasileiro. É realmente uma referência nacional. Marcelo, nós aqui sabemos um pouquinho sobre a sua história, mas a gente também sabe que existem algumas novidades por aí que você está preparando para comemorar essa data tão especial para você. Nos conte, assim, um pouquinho sobre o começo da sua carreira, como foi que você escolheu o artesanato, ou será que você que foi escolhido por ele? Como que um entrou na vida do outro? Bom, então vamos lá. Eu sou, como já foi dito algumas vezes, meu nome é Marcelo Dargan. Estou há 30 anos nesse mercado, que era um mercado que quando eu comecei era um mercado completamente desértico, né? Não tinha nada. Eu conheço a Beth Monta desde o estúdio Abril, lá em 1920, 25, sei lá. Ai, meu Deus. Milhões de anos. Da idade. E porque assim, a Beth também é prova viva do que a gente naquela época tinha um mercado de artesanato muito seco, né? Muito árido. Restrito, né? Restritíssimo. Porque assim, as revistas, a Manequim, por exemplo, a revista que fez que a gente se conhecesse, era uma revista que tinha muito mais coisa comprada do lado de fora do que coisas produzidas aqui dentro. Sim. O mercado brasileiro ele respondia por o quê? Tinha o Jolie Flair, que depois acabou virando biscuit, né? O bordado, patchwork tinha pouquíssimo. Tinha coisas muito decorativas, o Natal era muito forte. Alguma coisa em pintura e tecido? Alguma coisa em pintura e tecido. Crochê, tricô, que ainda tinha umas... Mas sempre com um aspecto mais inferiorizado, né? Moda, né? Ele também tinha muito aspecto moda. Então mas você ainda tinha, era muito pouco, né? Eram detalhes, não chegava a ser ele tomar conta real da moda, né? Haviam alguns detalhes de crochê que eram colocados dentro da moda. Mas ainda tinha um aspecto muito pequeno. E é engraçado porque a gente sabia que havia um mercado enorme para isso. Havia gente interessada, porque a Manequim tinha 600 mil exemplares na época. Era uma potência de venda. Uma potência inacreditável. 600 mil exemplares é maior do que muita cidade brasileira. E não tinha, a gente não tinha produto, a gente não tinha comércio decente, não tinha evento, não tinha nada. E eu fui sempre muito atrevido, né? Então quando eu comecei a fazer, eu ia tentando fazer as coisas, porque ninguém tinha me falado, assim não funciona, não pode. A gente ia fazendo, né? Ia experimentando. E as coisas foram simplesmente acontecendo. Eu fui no que eu achava que seria legal e fui tentando ver para que lado que poderia ir. E as coisas foram acontecendo. Aí, primeiro homem a fazer programa de televisão, primeiro grande evento envolvendo artesanato real, né? Porque havia as feiras de artesanato, que eram aquelas feiras da República e tudo mais, mas não havia um profissional do artesanato. O primeiro evento que você promoveu foi em que ano mesmo? O primeiro, assim, na verdade o que aconteceu? Eu fiz o primeiro curso para Santa Fé em 89.
exatamente no dia 23 de novembro de 1989. Então são 30 anos reais, gravados, né? Aí a gente fez esse curso, que era um curso para ser para a terceira idade do SESC, que na época chamava o grupo da terceira idade do SESC. E era uma coisa que se imaginava ser pequeno. O Luciano tinha feito um outro evento anterior a esse, em que eles tinham colocado os feltros à disposição, as pessoas iam lá, cortavam tudo, e faziam o trabalho que era proposto. Mas as pessoas criavam coisas diferentes, era uma coisa meio sem condução. Aí eu organizei para ele um outro curso em que a gente montou uns kitzinhos, criou um trabalho, já recortou o feltro, cada um recebia o seu pedaço de feltro, e a expectativa era de 50 pessoas e foram 250 pessoas. Um número bem maior. Porque no primeiro evento, a sala estava cheia, era uma sala para 60 pessoas. No segundo, foram 3 finais de semana. No segundo final de semana, aquilo já tinha dobrado de pessoas. A gente teve que mudar de lugar no SESC. E no terceiro final de semana já tinha quadruplicado. Então aquilo foi crescendo de uma maneira muito grande. E eu percebi que havia um público enorme que não era da terceira idade. Havia um público que gostava de artesanato sem idade definida. Né? E aí a gente começou a absorver isso. Eu falei, Luciano, tem alguma coisa errada nessa história. Não dá para nichar o artesanato só na terceira idade. A gente precisa os desenhos precisam ser novos. O olhar para esse trabalho precisa ser diferente. E aí ele me deu liberdade para poder criar coisas diferentes. Eu lembro que naquela época lançaram o Código de Defesa do Consumidor. E aí eu falei assim, vamos fazer um atendimento ao consumidor, um SAC, um serviço de atendimento ao consumidor. Isso em 1990. Né? Então assim, a gente criou um logotipo para poder atender as pessoas. Porque não havia quem falasse com as pessoas sobre esse tipo de coisa. Onde eu compro, o que eu posso fazer, como que eu lavo, como que eu limpo. Até a gama de cores de feltro era bem limitada naquela época. Não era tão limitada assim, a Clara não era muito divulgada. Ela já tinha uma quantidade de feltro bastante grande, uma quantidade de cores bastante grande, muito menor do que tem hoje, mas já tinha uma possibilidade de cores enorme. Tanto que foi um susto quando eu vi a cartela de cores. Falei, nossa, eu acho que eu tenho guardado até hoje a primeira cartela de cores que eu peguei da Santa Fé, que era com feltro de lã ainda. Mas as pessoas não conheciam porque não se divulgava isso. Aí eu fiz uma matéria para Faça Fácil, em 91, que eram os gnomos, porque as pessoas estavam falando muito de gnomo. E eu usei todas as cores que tinham na cartela. E foi demais. Era bem colorido, né? Era muito colorido. E as pessoas não sabiam que havia tantas cores. Por conta disso, o curso foi crescendo, porque o curso foi o primeiro ponto. Né? Aí ele foi evoluindo. Quando chegou em 91, a gente tinha 3.000 pessoas no Sesc Pompeia. A gente travou aquela rua central do Sesc Pompeia. O Sesc Pompeia quase enlouqueceu com a gente. Porque você fala em artesanato, todo mundo já coloca 5 pessoas tomando café e comendo bolo de fubá numa salinha no fundo da loja. E não era isso. Não, esse daí eu sou testemunho ocular, eu vi. Né? Não era mesmo. E aí o Luciano falou para mim, ó, ficou muito grande. Eu não tenho como cuidar disso sozinho, porque realmente ficou muito grande. A quantidade de professores aumentou muito. Então tudo foi aumentando. E eu lembro que em 91, no Sesc Pompeia, estava sendo feito um movimento pela limpeza do Rio Tietê. E eu sempre gostei muito de conectar esse trabalho com o trabalho social. E aí a gente fez, paralelo a isso, assinatura de baixo assinado para poder fazer um movimento para a limpeza do Rio Tietê. Realmente a gente arrecadou naquela época milhões de assinaturas, nunca foi feito nada, mas o movimento existiu. O uniforme era uma camiseta que a Zump deu de presente pra gente. Verdade, eu lembro. Porque eles vendiam uma camiseta para arrecadar fundos para isso. E a Zump me deu essas camisetas para todo mundo usar, eram cheio de peixinhos, a coisa mais linda. E a Zump era uma marca importantíssima na época. Você lembra disso, né? Eu lembro. E, enfim, eu sempre gostei de mesclar as coisas, de ser uma coisa acessível a todo mundo e também levantar questões sociais. Em 92, eu resolvi fazer um curso, então, já que o Luciano não queria mais fazer porque tinha ficado muito grande, falou, ficou enorme, não dá para eu continuar sozinho, eu resolvi juntar empresas para poder fazer um curso maior na Marquise de Ibirapuera. E foi fácil conseguir a Marquise de Ibirapuera, que é um patrimônio histórico, mas foi fácil por quê? Porque eu cheguei lá na Secretaria de Verde e Meio Ambiente, que eu nem sei se chama isso ainda, mas falei assim, eu quero fazer um curso de artesanato na Marquise. Como as pessoas são preconceituosas com relação ao artesanato, a pessoa já imaginou
10 senhorinhas fazendo esse trabalho. Um bando de hippie, né? 2 hippies, umas 10 senhorinhas, né? E tava ótimo. E aí foram 5 mil pessoas na Marquise. E foi um susto até para mim, eu não achei que fosse tanta gente. E foram 5 mil pessoas, é uma coisa absurda isso. Mas você movimentou empresas, a mídia, Movimentei você fez... empresas, as mídias. Eu lembro que foi uma onda bem forte. Foi, porque eu sempre fui muito cara de pau e sempre acreditei que as coisas podiam acontecer, né? Eu tinha fé no trabalho e tinha fé em mim também, que eu podia fazer aquilo acontecer, né? Nunca tive medo de aceitar o desafio. Então, e o meu desafio sempre foi muito mais feliz do que o desafio de uma outra pessoa. Então, quando eu falava assim, vou fazer um curso para bastante gente, eu já imaginava uma multidão, já imaginava a Ivete Sangalo entrando junto, entendeu? Minha cabeça sempre foi muito criativa e com uma criatividade quase infantil, às vezes, de colocar um circo na história. E aí, só que eu tinha a ideia de fazer para muita gente, não tinha a ideia de 5 mil pessoas e não tinha a dimensão de onde isso poderia chegar. E de que estrutura eu teria que ter de verdade para aquilo. Quando eu percebi que tinham 5 mil pessoas, eu falei assim, como é que eu falo com esse povo? E aí, foi a primeira vez que eu falei no microfone. Em 92, dia 16 de agosto de 1992. Porque, realmente, 5 mil pessoas, elas não iam me ouvir gritando. Né? Eu tinha 40 professores, 40! Era muito pouca gente para atender tanta gente. E aí, eu fui até o ateliê, peguei a minha mesa. Era uma mesa, era uma porta que eu tinha colocado uns pés da Tokstok. A gente colocou em cima do Fusca do Norton, que era um amigo meu, que não tinha carro. A gente colocou em cima do Fusca. Aí o Du, que na época era meu companheiro, ele foi atrás, segurando a porta pela janela. O Norton dirigindo, ele com o braço em cima do Norton. Eu do outro lado, segurando a outra porta, do outro lado. E a gente foi da São Carlos do Pinhal até o Parque Ibirapuera, descendo a Pamplona. E o Norton não era exatamente uma pessoa que dirigia devagar, correndo aquilo, pra gente chegar logo, porque as pessoas já estavam chegando. E o Aníbal, que era um amigo meu, foi até a escola dele e pegou o sistema de som da escola. Lembro. E a gente colocou umas caixas dos anos 50, que eram meio curvas, lembra? Foi muito engraçado aquilo. E ABBA tocando. Acho que ele nem cheguei a tocar ABBA naquele dia. Quando eu falei, gente, como é que eu faço essas pessoas me ouvirem? E aí eu falei, gente, olha, eu queria pedir desculpas que não tem mesa e cadeira. Mas a gente vai tentar fazer sentado no chão mesmo. Queria pedir desculpas que a gente também vai ter que dividir o material para muita gente, porque a gente não imaginou que viesse tanta gente. São coisas que eu preciso pedir desculpas para vocês. Agora, com relação ao vento, eu não posso fazer nada. Com relação a essa natureza maravilhosa em volta da gente, eu não posso fazer nada. Agora, como já dizia Fernando Pessoa, só para sentir o vento já vale a pena ter nascido. E aí as pessoas aplaudiram. Eu falei, nossa, fui aceito. As pessoas ouviram o que eu disse e me aceitaram. Isso foi maravilhoso. Foi realmente maravilhoso. Aí, daí pra frente, foi só evolução. Foi só compreensão do que era. Né? E isso realmente foi para um caminho que hoje abrange o Brasil inteiro, né? Chega em lugares que eu nunca imaginei na minha vida. Na verdade, o que aconteceu? Depois desse curso dos gnomos, que, assim, a Veja São Paulo, que é uma revista importante, mas na época era uma bíblia do que acontecia na cidade. Era um ponto de referência. Era a referência. As pessoas se pautavam pela Veja São Paulo e pela Folha. Sim. Eles me deram meia página da Veja São Paulo, no roteiro, com foto. A Folha de São Paulo me deu 1/4 da página do Cotidiano. Nossa. Com foto. E aí, por conta disso, logicamente, as pessoas que se guiavam por isso começaram a me chamar para outros lugares. E aí, eu já fazia o Mulheres em Desfile na época. Sim. Fazia o suplemento feminino do Estado de São Paulo. Eu comecei a fazer mais coisas, porque as pessoas começaram a me chamar para aquilo. Porque realmente eram referências importantes de comunicação. Sim. Aí, isso evoluiu, eu acabei fazendo de novo um outro curso no Ibirapuera, dos Anjinhos. Lembro também. Esse curso dos Anjinhos acabou me levando para a primeira viagem, que eu falo que foi a primeira viagem internacional que eu fiz, para trabalhar, que foi em Boa Vista, em Roraima, porque era mais difícil chegar em Boa Vista do que chegar em Buenos Aires. É verdade. Na época, era a maior rota da Varig na época. Caramba. Na América do Sul. Olha que louco. E foi muito legal, assim, a gente foi para... quando a gente chegou lá, era um ginásio de esportes enorme.
e tinha mais de 1000 pessoas ali. E aí a coisa começou a ficar configurado junto comigo, fazer grandes cursos para muita gente. O que é engraçado, que 30 anos depois, eu continuo sendo a única pessoa que faz um curso para 2.000 pessoas. Você consegue mensurar o número de pessoas que você já... 1,5 milhão de pessoas. 1,5 milhão nesses 30 anos. Nesses 30 anos. E aí eu comecei a fazer um cálculo básico mental, assim. Se a partir de 93 eu comecei a pedir alimentos em todos os eventos que eu fiz, então eu já arrecadei mais de 1 milhão de toneladas de alimentos. Sim. 1 milhão de quilos, aliás, desculpa. 1 milhão de quilos de alimentos. É muita coisa. É muita coisa. Né? Você ficou ainda mais conhecido por causa dos programas de TV, com a sua parceria com os apresentadores que são referências dos programas ditos femininos. Mas você também é uma unanimidade nos cursos que você participou ao redor do Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí. E a gente costumava dizer que você era o artesão de palco, a nossa Xuxa do artesanato, como eu gostava de brincar com você quando a gente viajava juntos, inclusive. Aquele mesmo dom de falar com o público, de colocar as pessoas para dançar, para cantar, quebrando gelo, que eventualmente pode acontecer em um evento. O que você tem para nos dizer sobre isso? Sobre essa sua faceta, ou melhor, dizendo, sobre esse seu talento que é tão especial. Nossa Senhora! É totalmente espontâneo. Totalmente espontâneo. Eu lembro quando eu era criança, eu sempre fui o palhaço da família. Então eu sempre fui aquela pessoa que ficava sacaneando os outros, ficava brincando, fazendo piada. Era sempre o motivo do riso, né? A minha irmã, a Cris, ela era a melhor plateia. Qualquer coisa que eu falasse, ela ria, né? E hoje eu vejo nos meus sobrinhos a mesma coisa, né? Aí o meu irmão ficava muito bravo comigo sempre, porque ele era... Ele é mais sério, né? Mais sério e mais velho, né? Então a gente brigava muito, né? Fisicamente, porque a gente, na época que quando era criança, a gente podia brigar fisicamente. Um empurrar o outro, derrubar no chão. Hoje não pode. Na época podia. E a minha outra irmã, ela era muito parceira das palhaçadas que eu fazia, a Maria. E a Cris era a melhor plateia, porque ela ria de tudo. E isso continuam sendo assim. Então o Ivan era o crítico, a Maria era a parceira e a Cris era a plateia. E aí a gente se divertia muito com isso. Eu só levei esse espírito familiar para dentro do evento. Então as pessoas que me ajudavam dentro do evento eram minha mãe, minha tia, meus irmãos, meus primos, meus amigos. Eu sempre trouxe as pessoas que eu amava para perto de mim. E a gente rodava o Brasil fazendo isso, né? Depois isso foi crescendo, foi evoluindo. O primeiro projeto que eu vendi, não meu, que foi um projeto profissional, foi o Dia de Ouro. Da revista da Agulha de Ouro, que você viajou junto comigo em muitos lugares. E que tinha a Agulha de Ouro e a Mãos de Ouro. E a gente fazia coisas loucas. Tem um evento maravilhoso no Rio de Janeiro, que a gente fez, que era patrocinado pela Corfix na época. Eu lembro disso. E eu tive a brilhante ideia de fazer as pessoas usarem o verniz spray, que era um produto maravilhoso. E aí tinha umas 500 pessoas num salão ali militar do Rio de Janeiro, na Tijuca. Na Tijuca, isso mesmo. E todo fechado, com ar-condicionado, porque era calor no Rio de Janeiro. E espreada. Só que as pessoas não deram uma leve espreada, elas carregaram a mão. Só que eram 500 pessoas usando o spray. E aí o pessoal, aquelas senhorinhas todas completamente doidas, porque aquilo começou a deixar todo mundo muito louco, assim. Foi tipo uma anestesia geral. Eu lembro disso. Uma anestesia catártica. E não tinha pra onde correr, né? Não tinha pra onde correr. Aí foi a melhor... Respire e dá risada. O melhor encerramento que eu já fiz até hoje. As pessoas riam, que dançavam, todo mundo anestesiado, né? Pelo spray. Verniz. Porque era muito spray junto, né? Ao mesmo tempo. E fechado o ambiente. Mas foi um ícone aquele evento do Rio de Janeiro. Foi um ícone. Muito forte. Assim, a gente tem histórias muito lindas pelo Brasil inteiro, né? A gente tem coisas incríveis. Eu lembro que a primeira vez que eu estive em Belém do Pará, também estava. No Salão da Basílica, lá da Nazaré. Maravilhoso. Nossa, me arrepiou. Você falou, me arrepiou. E aí eu tive a brilhante ideia de colocar uma versão do... Peguei um Ita no Norte, acho que é do Dorival Caymmi, né? Cantado pela Fafá de Belém. É verdade. E que ela começa cantando a capela. Peguei um Ita no Norte pra vir pro Rio morar. E aí as pessoas, ouvindo aquela voz da Fafá, a capela, levantaram e começaram a cantar junto.
Foi de Aquilo arrepiar. foi tão impressionante, porque na verdade tudo que eu fiz não foi nada programado. Vou fazer isso para emocionar as pessoas. Não, eu fui fazendo coisas que eu achava que seriam legais. Né? E fui percebendo que havia maneiras de me comunicar com eles que faziam com que o trabalho desse mais resultado. Então, talvez o segredo de tudo isso, desse comportamento de palco e de resultados de trabalho, não tenha sido pelo meu planejamento, mas pela minha emoção pessoal, pela minha experiência emocional. E eu fui levando isso para dentro do povo. Então, as pessoas começaram a comprar essa emoção sem vergonha. Então, elas dançam, elas cantam, elas se divertem, elas se emocionam, elas rezam junto. A gente já teve momentos muito bonitos, emocionantes de verdade, porque simplesmente eu deixei as coisas acontecerem. A partir desse teu talento. Então, eu não quero chamar de talento, eu acho que é uma maneira de ser. Então, mas é uma coisa tua. E isso eu posso me dar o luxo de falar. Né? Eu sou testemunha ao longo dos quase 30 anos, né? Eu vi. Você é quase, né? Eu faço 30 anos no ano que vem, então eu tô... Não, que eu lembro a primeira vez que eu te vi fazendo um evento comigo foi você e a Rita Paiva sentadas no chão colocando tinta da Gato Preto no copinho de café. Não, o primeiro evento foi do Sesc. Não, lembro, Sim, não lembro disso. Eu lembro, né? Não lembro de você lá. Primeiro eu lembro evento a sua imagem foi... para mim muito presente é você e a Rita de Cócoras. Sim, isso sim, porque foi uma cena, colocando Nossa tinta. Senhora. Com a Gato Preto, mas o primeiro Multiplicando a tinta, né? O primeiro evento que eu fui foi o do Sesc. Porque eu olhei e falei, nossa, quanta gente. Porque pra mim era novidade, eu era menina. Tá todo mundo, né? Falei, nossa, não não saiu faz tanta a gente. menina aqui agora. Mas eu tinha 20 e poucos aninhos, eu era bem menininha. Mas eu não tinha 20 e pouco, você tinha menos que isso, porque eu tinha 24. Eu tinha 23 em 91. E aí, volta. Amanhã, a grande dica é o curso Marcelo Dargan, 30 anos de carreira. O evento que já é tradicional, todos os anos acontecem os cursos. Amanhã ele tem um gostinho especial, afinal de contas, será a comemoração e a celebração por essa carreira tão ilustre que você tem percorrido ao longo desses anos todos. Ele é famoso, mas me conta, todo mundo já sabe mais ou menos como que tem muita alegria, tem prêmios, mas tem algumas novidades que a gente poderia conversar agora, adiantar um pouquinho para o público que irá participar amanhã? Na verdade, assim, todo final de ano, o curso começou como sendo curso de enfeite de Natal com feltro Santa Fé, curso Santa Fé de enfeite de Natal com feltro. Esse era o nome do primeiro curso. Aí, quando em 92 eu fiz o curso, eu falei, não posso fazer de Natal porque eu não quero chocar com o da Santa Fé. Acabei fazendo naquele ano também um curso de Natal, que foram os Anjinhos. Quem deu o nome para o meu curso naquele momento foi a Rita Paiva. Porque a manequim fez as camisetas. E aí a Rita Paiva fez as camisetas, eu negociei com o marketing da Abril, e eles fizeram as camisetas e os folhetinhos. Não era já o logo MD? Já tinha o logo. O logo foi o Cal, um amigo meu, que fez em 90 ele fez. E se eu não me engano, se a minha cabeça estiver boa, esse anjinho foi capa de alguma fácil. Não, depois eu te conto essa história. Essa é uma história boa, posso fazer uma reclamação agora. Não. 26 anos depois. Pera aí, você que tá ouvindo, que já vou te contar uma fofoca ótima. Aí, a Rita fez a camiseta dos gnomos e colocou curso Marcelo Dargan de artesanato. Isso ficou por muito tempo. Hoje é o curso do Dargan, as pessoas já falam, vou pro curso do Dargan. Mas tinha um título, curso Marcelo Dargan de artesanato. E aí, nesse momento, todos os anos, desde 1989, eu faço um curso de Natal. Teve um único ano que eu não fiz, por questões diferentes aí e tal, mas já é um curso esperado. Nesse curso dia 23, eu vou fazer o quê? Eu vou lançar algumas coisas, como um livro, não vai ser vendido lá, mas eu vou fazer o lançamento oficial do livro. Quem está fazendo o livro para você? A inovação, Editora Inovação. Tá. Vou fazer um teaser de um documentário que eu estou fazendo sobre a minha carreira, que é uma coisa muito legal. Que a gente vai fazer uma exibição no cinema, inclusive. Ai, que chique. Vai ser muito chique. Só para convidados também.
Vai ter a participação de muitas pessoas muito queridas que estão comigo nesse tempo todo, que vêm comigo nesses 30 anos. Assim, eu vou ter que concentrar muita gente dentro de um curto período, né? E tem de professora 120 professores que vão me ajudar a fazer esse trabalho acontecer. São 2.000 pessoas participando do evento, que é muita gente. A gente tem o patrocínio da Deller Têxtil, que todo mundo conhece como Dollar, que é uma empresa de cama, mesa e banho lá de Joinville, que eu trabalho com eles há 20 anos. Minha comunicação com eles partiu do Dia de Ouro, que tinha um aspecto completamente diferente da Deller do que ela é hoje. Eu fui estreitando laços com eles. Nos últimos 10 anos tenho feito o Momento Deller, que a gente viaja pelo Brasil inteiro e que se renova a cada ano de uma maneira completamente diferente. Está cada vez mais legal. Então, e o Momento Deller é um evento que cresce todo ano, que ele se modifica, que ele se transforma e que ele traz novidades para as pessoas de uma maneira muito leve também. Mas que hoje, o evento que eu fiz em 1992, como foi meu primeiro evento com o meu nome, para o que ele acontece hoje, existe uma diferença brutal, mas é brutal, porque na época não tinha tecnologia, não tinha rede social, não tinha estrutura de show, e hoje é uma estrutura de show. Esse evento vai vir com 2 telões de LED, com vídeos feitos especificamente para o evento, a participação de pessoas que eu não vou falar porque vai ser impressionante quando as pessoas virem quem é que vai estar lá. Vai ser muito bonito. Vai ser muito bonito. Tem Mato Grosso? Não. O Ney Mato Grosso já esteve na Sim, eu sei, porque meu coração está batendo. É uma pessoa que eu amo, mas eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz em público, e isso já é o suficiente para a pessoa ficar atenta. Ai, meu Deus do céu, o coração vai bater até forte agora. Vamos combinar, Marcelo, que toda caminhada de sucesso, como foi a sua, ela sempre se dá na companhia de outras pessoas, de empresas e de acontecimentos que marcam a nossa vida, né? Nesses 30 anos, muitas coisas boas passaram por você, muitas pessoas muito bacanas. E assim, a nossa pergunta seria, dessa história toda, a gente guarda alguns momentos bons e algumas pessoas que são especiais. Talvez esse seja um momento bom para a gente conversar um pouco sobre elas. A gente tem uma vida que a gente é uma transportadora, né? A gente é uma Lusitânia. Dizem, o mundo gira e a Lusitânia roda, né? É Lusitana. É Lusitana. Então, a Lusitana. A gente é uma transportadora, porque a gente vai carregando pessoas e algumas vão ficando nos seus pontos, né? Não é que elas se abandonaram ou foram abandonadas. Elas simplesmente vão ficando no ponto que elas têm que estar. Então, eu trabalhei, a Santa Fé é uma empresa com quem eu comecei a trabalhar, que eu trabalho até hoje, não direto, mas esporadicamente a gente continua fazendo algumas coisas. Passei por várias empresas de tintas e todas elas me são muito queridas. Hoje eu trabalho com a Acrylex, mas eu trabalhei com a Crofix, com a Gato Preto, e existe uma comunhão entre isso. Já trabalhei com as linhas Circo, foi a primeira empresa de linhas que me patrocinou. Depois entrou com outros correntes que está comigo até hoje. A Deller é uma empresa que vem comigo há 20 anos ininterruptamente, e é uma empresa que está a minha conexão mais forte hoje. A Mega Artesanal, que teve uma importância muito grande, tanto minha para eles quanto eles para mim. Quem mais? Tigre, a Fitas, né? Progresso. Pincéis também você tem? Pincéis Tigre eu trabalhei bastante tempo, hoje eu trabalho com a Condor. Já estou há acho que 15 anos trabalhando com a Condor. São sensacionais. São sensacionais, amo também aquele pessoal. Porque as empresas também vão transformando seus processos de comunicação, né? E eles vão se mudando. Por exemplo, a Henkel é uma empresa que eu comecei a trabalhar em 1993. 93. Parou, está voltando a trabalhar de novo comigo hoje. Antes era Alba Química, virou Henkel, hoje é Henkel. Então, a gente vai... O interessante é você entender que esse processo, ele é natural, né? E quando você é casado, tem dias que você não quer ver o teu companheiro ou tua companheira. Isso é natural, porque tem dias que você quer ficar sozinho e tá tudo certo, né? Então, é importante entender que as pessoas vão e as pessoas vêm. Mas o mais importante de tudo, até a Casa da Arte também, que é uma empresa que está há 20 anos que eu trabalho com eles também, o que acontece é o seguinte: quem faz as empresas serem o que são, quem faz os programas de televisão serem o que eles são, quem faz as coisas acontecendo do jeito que elas são as pessoas.
Não é a marca da empresa. Não é a marca da emissora, né? Então, por exemplo, eu tive um programa de televisão na TV Morada do Sol, que virou Rede Mulher, em 1994, 95, e eu conheci lá a Glaucia Graeb, que é uma atriz maravilhosa. Nós somos amigos até hoje. Então as pessoas vêm e vão, e é normal que isso aconteça. Então, se eu for falar todas as pessoas que vieram comigo e que estão comigo até hoje, vai ser desleal caso eu esqueça de alguém, né? Mas eu tenho que notar algumas pessoas. Malu Viana, que foi quem me deu a primeira oportunidade em revista, através da Rita Paiva, né? São pessoas que eu considero minhas madrinhas, de fato. A Nancy Weber, que era da Faça Fácil. Lembro. O Kepler Polamarsuk, Nossa. Nunca vou esquecer esse nome, que era quem editava as matérias da Criativa. Nossa, lembro. Porque foram pessoas que me deram, e a Vitória Faquina também, através da Nancy Weber. Então, são pessoas que, através foram quem deram o início da história, que permitiram com que eu mostrasse o trabalho. E em televisão, tem uma pessoa que eu preciso falar sempre, que é a Ione Borges. Sim. Porque eu entrei no ar sem querer, porque não era para eu entrar, era para uma outra pessoa entrar. Eu tinha conseguido uma pauta para divulgar Santa Fé, e aí a pessoa que ia entrar no ar não quis entrar porque ficou com medo, ficou nervosa. Então eu acabei entrando no lugar dela e fazendo a pauta ao vivo, e aí fez acreditar que eu poderia fazer aquilo, né, na TV. Isso jamais... Entendi. E tem uma outra pessoa também, que é muito querida, que é muito bacana, que é da Casa Cláudia, que foi quem me deu a oportunidade de fazer o primeiro vídeo para o YouTube em 2006. Eu tinha feito um vídeo para o YouTube em 2005. Eu lembro disso. E aí foi muito bacana esse desbravamento do YouTube quando não havia nada de faça você mesmo no YouTube. Foi em 2006. Tá? As pessoas não tinham nem computador, quanto mais YouTube. Sim. É uma loucura isso. Porque a gente sempre... Eu tinha as ideias, eu levava as ideias para as pessoas e elas aceitavam. Então, eu era louco, mas as pessoas eram malucas, né? De comprar, né? De comprar a ideia. O que era maravilhoso, né? Também não é um segredo para ninguém que, por meio dos seus cursos gratuitos, você aproveita a visibilidade para ajudar entidades como o GRAAC ou como outras entidades tão bacanas. Esse ano, o que você tem para nos falar sobre as entidades que você vai, as ONGs que você vai ajudar com a doação dos alimentos entregues no curso? Porque assim, em 93 o Betinho lançou a campanha do Natal Sem Fome. Eu imediatamente entrei e no primeiro curso que eu fiz eu já pedi para as pessoas levarem alimentos. Foram 3 toneladas logo de cara. 3 toneladas de alimentos para a campanha do Natal Sem Fome. Eles nunca tinham, ele falou assim, nunca recebi tanto alimento de uma vez só. Porque os eventos juntavam 100 quilos, 200 quilos, pela peça de teatro, 300 quilos. A pessoa dava um alimento e ganhava desconto no ingresso ou entrava de graça. Então a doação pontual, única ali, ela era meio limitada, né? E a minha foram 3 toneladas de cara. Foi uma loucura, eles não tinham nem como ir buscar. E eram os comitês que faziam. E eu comecei a fazer isso desde sempre. Há 10 anos aproximadamente, eu tenho colaborado com o GRAAC, tenho pedido doações para o GRAAC, porque é um hospital super bacana. Pelo Brasil, a gente arrecada alimentos para instituições locais, mas em São Paulo é sempre o GRAAC. E aí varia muito de agasalho, brinquedo, higiene pessoal, nunca alimento. E eu falei, não queria fazer uma coisa de alimento, gente, vocês precisam comer. E aí eu resolvi também, eu vou dividir esse ano. Então, uma parte vai doar brinquedos e a outra parte vai doar alimentos para a Casa 1. A Casa 1 é uma casa aqui em São Paulo que abriga LGBTs que foram expulsos de casa, que estão na rua, que estão sem condições emocionais, físicas, alimentares. Porque a gente, eu já ajudei todo tipo de instituição possível, mas nunca tinha feito nada para a turma, o mercado é ótimo, né? Para a turma LGBT, porque eu acho que eu também tenho que estar do lado dessa minha turma, né? Lógico. E falei, não, vamos fazer essa doação e consegui falar com o pessoal da Casa 1, então os alimentos vão ser todos doados para a Casa 1. Sensacional. Bom, você já falou sobre isso, mas eu só vou dar uma reformulada na pergunta. Você contou que a sua estreia no artesanato, por assim dizer, foi fazendo vitrine de Natal
né? E existe alguma associação com essa época para você ter escolhido em novembro para o seu famoso curso de Natal? É justamente por uma... Não, foi tudo uma consequência, porque na verdade o curso da Santa Fé era de enfeites de Natal e a Santa Fé me conheceu a partir de uma vitrine de Natal que eu fiz na Oscar Freire, na loja da Fórum. Foram eles que viram ali, que veio e fez a comunicação. O Jorge, que trabalhava na Fórum, conheceu o Luciano e me apresentou para ele. Então houve uma troca, porque eu já fazia artesanato sem saber que eu fazia. Porque as peças que eu colocava nas vitrines, era tudo eu que fazia com uma equipe que me ajudava. Mas o ano está acabando e 2020 está aí. Uma nova década que promete nos encher de energia e de muita arte. O que você tem em mente? Me conta um pouquinho sobre os seus projetos, eventos. Como que você acha que vai ser ou como você se programou para que seja 2020? Eu quero daqui 5 anos, não. Eu quero... Nunca fui de fazer isso. Imagino coisas para a minha vida e vejo quais são as possibilidades reais de elas acontecerem. Então eu tenho sim, para o ano que vem, um desejo, que eu não vou chamar de projeto. Eu continuo fazendo o momento dele do ano que vem. O ano que vem ele completa 10 anos efetivamente. A gente vai fazer uma grande história legal o ano que vem. O ano que vem sai o livro também, porque eu vou aproveitar para fazer a data da primeira publicação que eu fiz, que foi em 1990. Então comemora 30 anos da primeira publicação que eu fiz em revista. Da primeira peça que eu desenvolvi efetivamente para artesanato. Tem o documentário, que eu vou passar no cinema, um dia X. Depois eu vou segmentá-lo em 4 partes para colocar no YouTube. Até estou negociando com uma plataforma de streaming para poder colocar isso em vídeo também na casa das pessoas por um período. Mas existe um outro sonho, um outro desejo que vai se firmar o ano que vem, mas que realmente, de fato, eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou estar sendo irresponsável com ele, né, com esse desejo. Então eu vou esperar ele se concretizar. E se isso realmente acontecer, eu prometo para você que vai ser a primeira pessoa que eu vou falar, vai ser para você. Mas é uma coisa muito legal mesmo, e que tem uma dimensão muito maior do que eu imaginei que poderia chegar um dia na minha vida. Ai, que maravilha. Agora foi a pior de tudo, que eu estou ansiosa, né? Quero saber já o que é. Além do seu programa Artesanando no Ar, há vários anos, a gente pode te ver na Gazeta. Me conta uma coisa, como que é que a gente consegue acessar esses canais para encontrar você? Você se conecta com as pessoas, se conecta pela internet, se conecta pelos livros, conecte-se, né? E então pelo YouTube você consegue ver todos. Agora o canal chama Marcelo Dargan, o programa chama Artesanando. Ele continua chamando Artesanando, que eu acho que é um nome muito bacana. Fui muito feliz quando eu escolhi esse nome. Mas o canal é youtube.com/Marcelo Dargan. Tá. Tem GH, hein, gente? O H é fundamental. Sim. E aí, mas quando você coloca lá, youtube.com/Marcelo Dargan, quando chega no G, já apareceu. No YouTube também você pode ver os programas que eu faço para a Gazeta. Tá. Minha participação lá é semanal, então pode ver também. E os outros canais que eu faço, porque eu faço outros canais também, as pessoas podem acompanhar tudo pelo YouTube. Hoje a gente tem essa possibilidade, né? Tá. Mas no YouTube tem o canal do Mulheres que você pode acompanhar tudo. Ótimo. O nosso bate-papo já está chegando ao fim, mas eu queria que você soubesse que este espaço é livre para você colocar aqui o seu recado, expressar os seus sentimentos e abrir o seu coração. Que maravilha, que delícia essa nossa conversa. Como sempre, queria dizer que foi um prazer e uma honra ter você conosco no primeiro podcast do nosso canal. E reforçar que esse espaço é sempre seu, a hora que você quiser, nesse seu curso e nessa nova jornada agora. E a gente deseja para você um exagerado, mega, ultra, blaster, master sucesso. Deve ser falar 2 coisas. Se inscreva no meu canal, me acompanhe pelo Instagram, que é a melhor forma de comunicação. Mas a mais importante de todas, sem dúvida nenhuma, muito obrigado. Gratidão sempre, da nossa parte também. Queria aproveitar para agradecer e aceitar o nosso convite e reforçar que o curso de Natal em comemoração aos 30 anos de carreira de Marcelo Dargan acontece no dia 23 de novembro agora, e se você conseguiu fazer a sua inscrição, ele tem um monte de novidades para este ano. Queria dizer que foi um prazer estar com vocês nesse nosso bate-papo, falando do que a gente ama, que é o artesanato.
E finalizar dizendo que a gente te espera na próxima semana com um novo tema e um novo convidado aqui no seu Podcraft.